Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos, a paz do Senhor Jesus para você. É um prazer estar compartilhando com vocês mais uma devocional da Palavra de Deus. E nessa tarde eu quero compartilhar com vocês um texto aqui da Palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que o mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, levanta-nos, que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos irmãos, quantos de nós, já vivemos ou estamos vivendo algum tipo de tempestade em nossa vida? Quantos de nós estamos vivendo os momentos difíceis, a qual a gente julga que seremos incapazes de superar e de suportar tamanha adversidade? Ainda mais quando nós confiamos na providência e no cuidado de Deus. Quando nós nos deleitamos com a palavra do Senhor, nós vemos que Deus, ele é aquele que sempre está protegendo o seu povo. Porque em Salmos, capítulo 91, nós vamos ler que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, quando nós escolhemos Deus para ser o nosso Senhor, nós, através da sua palavra, acreditamos que nós estamos guardados e protegidos de todo o mal. Mas algumas vezes as tempestades, os problemas da vida vêm sobre nós com o objetivo de fato de nos derrubar, nos destruir e até nos matar. Mas é neste momento que nós precisamos lembrar que Jesus, ele está no barco conosco. Muitas das vezes não como nós esperamos, não muitas das vezes da maneira em que nós queríamos que ele estivesse. Mas se ele está dentro do barco, significa que mesmo que o barco esteja sendo agredido pelos fortes ventos, que o barco esteja sendo atingido ferozmente pelas ondas, mas se ele está dentro do barco, significa que ele ainda não desistiu de nos ajudar. Nós vemos nessa passagem que os discípulos de Jesus estavam passando por uma grande tempestade, estavam no meio do furacão, do vento, e que eles julgavam que iriam morrer e afundar juntamente com aquele barco. Mas Jesus estava no barco. É interessante que Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade. E eu aprendo algo aqui muito importante. Quem está na direção de Deus, descansa em meio às dificuldades. Eu sei que isso é difícil de fazer, mas algo que é interessante, e Jesus nos dá o exemplo, é que em meio à tempestade não adianta a gente se desesperar, não adianta a gente correr de um lado para o outro, porque não vai resolver. O segredo é: entrega na mão de Deus, confia na providência de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Querido irmão, querida irmã, você que vai estar ouvindo essa devocional, vai estar ouvindo esta palavra, eu não sei que tipo de vendaval você tem enfrentado, que tipo de luta você tem se deparado, mas eu tenho uma plena certeza que o mesmo Deus que ajudou aqueles discípulos a atravessar ao outro lado, também vai fazer você
alcançar a mesma vitória, alcançar o mesmo, vencer os mesmos obstáculos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje